Seja muito bem-vindo aí a mais um podcast do Minha Casa Financiada. Hoje a gente vai estar com o Pablo, ele que era gerente de banco, trabalhou anos aí no mercado financeiro, porém sempre enquanto seletista. Eis que, há 5 anos atrás, ele desiste de tudo, larga tudo, queima as pontes e faz, cara, não aguento mais essa vida, eu quero empreender, eu quero ter meu próprio negócio. E ele vem para Minha Casa Financiada. Eu me lembro, mais ou menos há 5 anos atrás, a gente foi para um almoço no Rio de Janeiro, então Minha Casa Financiada sempre teve disso, de estar próximo das pessoas, de acolher, de caminhar e ir a 4 mãos. Ele falando comigo, né, Diego, eu vou largar tudo para para começar a empreender na construção civil. Eu confesso a vocês, na época eu achei meio loucura, mas que bom que deu certo. Ele está aqui mais uma vez para contar aí a sua história e também ajudar aqueles que também estão em busca, né, de fazer essa transição de carreira. E aí, Pablo, tudo bom? Obrigado, Diego, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. E aí, cara, como é que foi iniciar essa jornada? Conta aí pra gente. Tem muita gente que está acompanhando esse vídeo agora e que vai ver ao longo do tempo, que muitas das vezes tá nesse ponto que você estava há 5 anos atrás. Pois né? é. O cara até ganha bem, é um executivo, trabalha numa empresa, numa multinacional e faz, cara, eu não aguento mais. Eu quero ter um negócio para mim, eu gosto do mercado imobiliário, eu quero ajudar pessoas, Sim. eu quero construir algo que tenha um legado, né? Sim. Então, como é que foi essa transição? Então, para mim, na época, eu lembro que eu queria ter mais tempo com a minha Sim. família, queria ter mais tempo com meus filhos, eu buscava qualidade de vida. Uhum. Eu sempre fui apaixonado pelo que eu fazia no banco, sempre gostei muito, sempre me dediquei muito, mas eu sabia que o tempo que eu passava ali, se eu me dedicasse para algo que fosse... É meu, né? É meu mesmo, que fosse a minha empresa, que eu poderia unir ali a qualidade de vida com o resultado. Só que quando você chamou, quando eu vi o anúncio, eu não sabia o que era. Uhum. Eu lembro que eu tinha feito uma oração, eu pedi para que Deus pudesse me direcionar para algo que fosse da vontade dele. E aí, cara, assim, muito despretensiosamente eu estava no YouTube, quando você apareceu lá, e aí você perguntando quem era, falando, né, do mesmo jeito, se Fala até hoje, é uma coisa. Se você é engenheiro, se você é construtor, se você é arquiteto, deixa de ser liso, eu tenho um plano que pode te ajudar a mudar, realizar o sonho dos teus clientes e tal. E aí você falou, mas se você for empreendedor, eu tenho um negócio para você. Sim. Aí eu falei, cara, eu não sou engenheiro nem arquiteto, como eu era bancário, todos os serviços da minha casa que precisava, quem fazia era o seguro do banco, então nem Sim. tomada, eu trocava nada. Eu falei, cara, mas eu sou empreendedor, deixa eu entender isso. E aí quando eu tive no almoço, que eu achei assim tão próximo ali a possibilidade da gente começar a trocar, falei, eu vou entrar nessa operação. Uhum. E me dediquei muito, amigo. Me dediquei muito, de verdade. Eu lembro que no primeiro ano, inclusive, eu não tava conseguindo fechar, assim, tava com muita dificuldade. Eu liguei pra você, falei, Diego, o que eu faço? Aí tu, cara, vem pra cá, vem pra Recife que eu te ajudo. Sim, E nossa aí, sede lá em Recife ainda, na né? sede de Recife. E aí eu fui lá e aí você falou, ó, faz assim e tal. E Eu me lembro que era, tipo, eu falei pra tu, disse, cara, tu tem um excelente storytelling, tu Isso. tem uma bagagem de vida legal. Isso. E, na verdade, todo mundo tem uma história boa, mas às vezes a pessoa não sabe como contar essa história. E as pessoas, no final das contas, quando elas vão te contratar, quando vão querer fazer um negócio com você, não é sobre a atividade fim que você faz, mas sobre o que você representa, né? Uhum. Então, vamos supor hoje, eu tenho certeza que muitos dos contratos que você fecha, não é só porque você resolve uma dor, porque outras pessoas também vão resolver aquela dor. Sim. O ponto é quem é o Pablo, quais são os seus sonhos, quais são as suas aspirações. Exato. E o que é que isso representa, que vai além, né? Então, quando você consegue criar uma conexão ali, a pessoa vai querer fechar um negócio com você, né? Exato. E eu entendi isso. Na verdade, o que aconteceu? Assim, eu sempre entendi que o Minha Casa Financiada seria uma plataforma de ensino, de estudo. Eu nunca tive ali a expectativa de que você fosse me dar o cliente ou de que você fosse fazer algo que era para eu fazer. Sim. Eu sempre tive isso muito latente. Então eu pensei, é um universo no qual eu não domino, então eu preciso estudar. E aí eu fui estudar ponta a ponta. Fui entender como criar essa conexão. Porque no banco, cara, a gente ia no automático. Sim. Eu precisava bater meta para ganhar meu salário, aí terminava o mês no outro mês. E já tem um lead qualificado que entra no banco, né? Eu vendia para o cliente que já estava lá. Então, assim... E você vende sob o respaldo
Santander. Você não é Pablo, você Sim, é exato. Pablo do Santander. É Exato. diferente de você ser Pablo na rua, né? Total. E aí, cara, pra mim, naquele primeiro momento, eu falei, bem, eu não tenho obra, o que eu preciso fazer? E, cara, eu usei toda a estratégia. Eu lembro que eu pegava meus clientes, o Vinícius estava construindo a casa antes de casar ainda com a Lara lá no Sim. condomínio Alphaville em Maricá, eu levava meus clientes lá para mostrar para ele, olha, aqui num terreno de tantos metros quadrados você consegue construir uma casa. Então, assim, eu sempre peguei o cliente pela mão, cara. Sim. Cada cliente que entrava em contato comigo, eu tinha o prazer de estar ali apresentando para ele aquilo que ele poderia fazer. E com o tempo a gente vai aprimorando, né? Sim. A abordagem, todas as técnicas que a gente usa ali de conexão. Mas o que eu venho trazendo de lá, até hoje nesse período, é a minha vontade, assim, o meu desejo de realizar aquele sonho. Seja o cara investidor, seja o cliente que compra para construir, assim, para morar mesmo com a família, mas a proximidade. Eu entendo que nem todo mundo quer fazer tudo, quer entender. Eu entendo que tem pessoas que, como eu tenho cliente que o cara trabalha embarcado. Sim. O cara não quer ali... Tem muita gente no Rio que trabalha embarcado. Muito. Ele não quer estar ali envolvido com aquela operação, mas ele me contrata e ele confia que eu vou trazer os melhores profissionais, que eu vou trazer o crédito, vou trazer a solução que ele precisa ali como investidor e que a gente retorna com... Mas sabe uma coisa que eu observo que tu entendeu do Minha Casa Financiada e que facilitou a tua venda? Que alguns entendem isso, tipo o André em Recife, por exemplo, também entende muito gente isso. boa, meu amigo. E tem gente que não entende, que em vez de você aparecer ali para o seu cliente, para a pessoa, como, eu resolvo o crédito, não, eu resolvo a obra, não, eu resolvo tal coisa. Não, é você ser um ponto focal e dizer assim, cara, eu vou resolver tudo. Tu chegou aqui em mim, tu não tem imposto de renda, a gente vai resolver. Tu não tem conta no banco, a gente vai abrir. Tu nunca aprovou um crédito, tu não tem projeto, tu não tem terreno. Só vem que eu resolvo todas as coisas. Fala aí pra mim se esse não é o diferencial. Exatamente. O cara não O cara se sente perdido, né? Não, e não é só isso, assim, ó. O cara sabe que precisa de uma licença de obra, por exemplo. Mas onde consegue essa parada? Quanto é que paga? Onde é que dá entrada para tirar uma licença? Sim. O cara não tem ideia. E hoje meus clientes não têm ideia mesmo, continuam não tendo, porque eles nem fazem isso. Eu é que cuido de todo esse trâmite, eu que cuido da licença de obra, eu apresento o arquiteto, eu apresento o engenheiro, ou seja, para cada cliente também, para cada tipo de construção tem um perfil. E com o passar do tempo, você vai entendendo que os clientes, Diego, o que eles mais esperam da gente é essa proximidade. E que você se coloque no lugar dele. Mas o mundo vem ficando assim, tá? Sim. Até porque às vezes o pessoal acha assim, a IA vai substituir tudo, a IA é a coisa mais importante do mundo. Exato, a IA ajuda e substitui coisas que são repetitivas. Sim. Mas cada vez mais o ser humano ele quer estar próximo de alguém. Eu tava falando até com um amigo meu que é médico, ele falando que fazia cirurgia via robô e que ele podia fazer cirurgia em qualquer lugar do mundo. Exemplo. Mas, no final das contas, você sabe, se você já passou por uma cirurgia, ou precisou fazer, ou algo assim, não é só sobre a mão do cara, você quer entender quem é a pessoa, pô. Exatamente. Você quer conversar com o cara, você quer se sentir confiante naquela pessoa, você quer procurar outras pessoas que já fizeram pra te passar credibilidade. Referência. Porque é algo invasivo, tem algo atrelado à sua vida, né? Me fala um negócio, Pablo. Tu me falou, eu me lembro, na verdade, que no início tu começou fazendo um pouco de tudo, mas também começou construindo. Com parceiros e tal, e ganhando dinheiro com construção. Hoje tu pivotou para uma operação um pouco diferente. Me fala o que foi aquele teu início, o que é que tu achou difícil, onde é que tu errou, para hoje, depois de 5 anos, que tu tem uma operação mais efetiva aí. E mais enxuta também. Sim. O que acontece? No primeiro momento eu entendi que eu podia dar para o cliente algo que que não dependia especificamente de mim. Por quê? Porque quando eu dizia para ele assim, ó, eu vou entregar a tua casa em tanto tempo e vou fazer com essa qualidade, eu deixava tudo muito... Esse memorial descritivo, esse projeto e tal. Eu não contava que para que eu pudesse entregar aquilo, eu, na verdade, assim, dependeria de terceiros, né? E muita gente, tá? Muita gente de verdade. Marceneiro, muita gente, muita. Uma galera. Só que assim, e como eu te falei, eu não vim de um cargo de gestão de obra, eu não entendia nada. Então eu assumia pro cliente ali... Que se o cara te falou que era 10 dias, era 10 dias. Exatamente. E eu assumia com o cliente aquele compromisso que alguém assumiu comigo. Sim. Só que, como é que eu posso honrar
com o cliente um compromisso que alguém não honra comigo. Sim, E aí, impossível. isso foi muito difícil para mim. Uhum. Porque se eu apalavrar com você, olha, a gente vai fazer tal coisa em tanto tempo, eu vou fazer. Uhum. E quando as pessoas começaram a se comprometer e não entregar aquilo no qual tinham se comprometido, e eu tinha que passar isso pro meu cliente, aquilo começou a ser acabar comigo. Porque Porque no momento que você direciona, por mais que não seja você, seja outro, ele Sim. vai ter raiva de você. Exato. Ponto final. Exato. Eu era referência. Então, primeiro, eu não tinha coragem de dizer para aquele cliente que alguém que marcou de entregar o projeto em 40 dias ia precisar de mais 30. Sabe assim? Porque não é assim, preciso de mais 2, é mais 30. Ou seja, não fiz nada até agora. Tá entendendo? Então, assim, e aí como é que eu digo para um cliente que eu me comprometi em entregar num prazo E é um tal? processo que é todo casado, Exato. né? Uma coisa depende da outra. Exato, e que tá aguardando o meu retorno. Então, o que eu fazia para não ficar mal? Aí eu contratava outra pessoa que pudesse entregar mais rápido, então eu tirava um custo a mais. Então, isso fez com que eu pudesse aprender a não me responsabilizar por um trabalho no qual não sou eu que vou entregar. Sim. Então, hoje a minha operação é mais enxuta porque... Até porque você não era o dono da construtora, Pois você é. não era o construtor em si. Pois é. Você estava se responsabilizando por terceiros, como se fosse um incorporador, sendo que você não era um cara que estava construindo para vender, que você consegue ter uma margem maior, que você consegue Sim. ter um prazo maior. Você estava prestando serviço para alguém, Exato. com a margem enxuta e com o Exato. negócio apertado. Exato. Né? E aí o que eu passei a fazer? Eu entendi que eu não... Ou eu continuava assim e pirava, enlouquecer, ou eu colocava o negócio de um jeito no qual o cliente pudesse entender que eu fazia ali para ele, que eu era um caminho, que eu era ali alguém que pudesse viabilizar. Em alguns momentos, Diego, logo no começo, né, eu definia o meu trabalho como uma... Eu não chamava de consultoria ainda. Eu dizia que eu fazia o cerimonial. Eu falava assim, você já casou? Se você não contrata cerimonialista que traz o docinho, Sim. que te mostra o vestido e tal, eu cuido igual o cerimonialista. Não é ele que vai casar, não é ele que vai fazer nada. Ele só vai te apresentar quem faz tudo. Então, é o que eu faço. Mas é um hoje bom exemplo. Era bem por aí. Hoje eu já sei que eu faço uma consultoria, eu presto uma consultoria, e o cliente, quando me contrata, ele já sabe que o empreiteiro, o gesseiro, o marceneiro não são meus funcionários. Não sou eu que cuido dessa inclusive, ele operação. pode contratar quem ele quiser, À vontade. ou você pode direcionar ali algumas poucas pessoas, né? Exatamente, à vontade. Eu tenho, claro, com o tempo a gente vai conhecendo pessoas, né, que são a gente melhores, pode confiar, né? exato, que a gente pode confiar que estão no mercado e que fazem um trabalho sério. Porque aí tu a gente também apresenta- entrou de sopetão, né? Sim. Depois que tu começou a engatar nas obras, eu me lembro que tu fechou mais de 15. Foi. Logo E de cara. aí, cara, tipo assim, o cara que nunca fez obra, começar a fazer 15 e ter que encontrar fornecedor pra isso tudo, Foi. E foi assim, Diego, ao mesmo tempo que foi muito bom, assim, porque foi muito bom, eu ganhei dinheiro e tal, comecei a ganhar uma grana, foi muito interessante. Eu também tive ali um desespero, né, porque foi esse contraponto. Mas mas era uma coisa que o Vinícius sempre falava, ele dizia, cara, faz 5 obras por ano, faz 7, tá Verdade. bom, verdade. vocês são gananciosos, é muito Verdade. difícil. E assim, e no começo, que foi muito engraçado, que assim, a gente... É porque esse produto é muito fácil vender, mas não é tão simples entregar. Não Porque assinar um contrato é rápido, a casa tá pronta, demora, né? é tão simples de executar, né? Exato. E eu digo pro cliente assim, ó, cara, a gente tem que ser amigo. Porque a gente tá assinando um contrato aqui que vai levar no mínimo 1 ano. Sim. No mínimo, assim, se der tudo certo, tudo muito alinhado, vai levar 1 ano. Então, e nesse período acontece muita coisa, né? Sim. Então, eu entendi que o que eu podia fazer de melhor pro meu cliente era estar perto dele. E quando eu entendi isso, a chave virou. Porque eu trago pro cliente aquilo que ele pode pagar. Às vezes ele diz pra mim, não, Pablo, ó, esse planejado aí, cara, tá fora. Tá de boa. Eu quero... a minha prima tem um aqui que é melhor. Perfeito. Você vai... Pablo, eu vou te mandar o contato dela. Perfeito. Ele fecha com quem ele quer e me manda o contato. E aí eu agendo o recebimento, eu planejo tudo aquilo. Mas ele fechou com quem ele quis. Então, assim, eu estando perto dele, ele se sente seguro, porque ele pode continuar advogando, meu cliente é advogado, continua advogando, meu cliente é influencer, continua produzindo conteúdo, e eu tô cuidando da operação dele, tô cuidando do investimento dele, tô cuidando daquele braço que ele escolheu
de investir no mercado imobiliário. Sim. E aí, por exemplo, hoje, antes tu ganhava construindo, mas hoje tu ganha como? Qual foi a estratégia, Então, então, assim, para atuar dessa forma? Então, ó, hoje eu ganho percentual do financiamento. Uhum. Então, eu tenho ali alguns percentuais proporcionais ao trabalho que eu vá executar. Então, dentro do que for aprovado para o cliente, a gente já negocia na largada o percentual que vai ser designado para a função que eu vou exercer. Se de repente ele quiser que eu só faça aprovação de crédito, aí eu cobro o percentual de assessoria para aprovação de crédito. Se ele quiser que eu cobre, que, por exemplo, que eu acompanhe a obra, que eu esteja ali mês a mês, identificando o que as coisas estão acontecendo, eu Sendo cobro esse cerimonialista aí, né? sendo assim, eu vou até o final cuidando. E aí, assim, hoje, por exemplo, eu tenho uma parte que eu chamo de compliance, que é um profissional, na verdade um escritório que me acompanha, que vai lá só para conferir se todo mundo que está na operação está cumprindo com aquilo no qual foi combinado. Então, se você é o mestre de obra, se você está fazendo ali a boa gestão do material, se você está, por exemplo, se você é o cara da marcenaria, por exemplo, se está sendo entregue no prazo certo, se aquele armário é de fato o que o cliente contratou. Porque o cliente é investidor, não está nem no Brasil. Ele não sabe se, por exemplo, foi impermeabilizada a fundação. Mesmo, assim, não sei o que e tal. Cara, como é que Sim. ele vai saber se a fundação não está impermeabilizada? Não tem como. Mas ele me contratou para isso, então, como eu digo sempre, eu não sou do mercado, não sou do cenário. E uma coisa que você me ensinou, você falou, começa contando tua história. Então, para todo cliente que eu atendo, eu digo, olha, eu sou o Pablo, eu vim do mercado financeiro, gosto muito de financiamento e escolhi ter a expertise no financiamento como uma opção de investimento. E aí o cara já sabe quem eu sou e aí a gente começa a desenvolver. E aí, assim, a partir daí, ele entende que eu não sou o cara que vai lá ver, por exemplo, quando está impermeabilizada a fundação. Mas se ele quiser ter, além daquela empresa que está ali fazendo alguém, eu tenho a parte de compliance e tudo isso faz parte da assessoria. Pô, muito legal. E aí, vamos lá, ao longo desses 5 anos, eu diria que uns 3 primeiros anos, tu tomou ali na cabeça fazendo uma porrada de obra, e aí tu transicionou, foi para essa posição de ser um cara mais do high ticket, ser um cara mais especialista. E me fala uma coisa, eu me lembro que até hoje a galera tem uns planos meio assim mirabolantes. Ah, porque eu vou construir no Rio de Janeiro todo. Ah, porque eu vou atuar num mercado gigantesco. Tu focou, né? Tu foi para uma região, tu foi para um condomínio, tu foi para um local, como é isso? Como é teu mapa de atuação? Então, eu sempre quis que eu trouxe do Acho que tu banco. fez muita obra, tu fez obra em uma porrada de canto. Muitos lugares, a gente começou em Rio das Ostras, Ixi, Maricá, longe pra caraca. assim, destinos que eram totalmente... E o Rio, péssimo para você transitar, né? E aí, o que aconteceu? Eu trouxe do banco a eficiência, né? Eu pensava muito assim, cara, eu tô fazendo alguma coisa errada, porque eu preciso produzir melhor, eu preciso produzir em menos tempo, e primeiro, eu não quero nem ganhar mais, eu preciso ganhar o que eu ganho produzindo em menos tempo. Sim. Depois que eu estiver produzindo em menos, aí eu aumento ali a minha receita. E foi essa estratégia que eu tracei. Então, no primeiro momento, eu entendi que não dava para eu ficar nesse trajeto todo de carro, assim, tipo, eu tinha toda uma despesa de combustível, toda uma despesa maior ainda de tempo, e como eu sou comercial, não tinha como eu atender meu cliente dirigindo, e eu passava muito tempo dirigindo. Eu pensei, bem, não vou pegar obras que sejam espaçadas em lugares assim distantes, e aí decidi focar. Como na minha cidade, o lugar onde concentra hoje, né, uma grande quantidade de clientes, high ticket, que é ali na Barra, no Recreio, ali naquele pedaço, eu falei, eu vou me concentrar aqui, vou me especializar aqui, vou me fazer conhecido nessa região. Sim. E aí foi assim que as coisas começaram a acontecer. Ali na região... E fica mais fácil, não fica? Exatamente. Eu otimizei meu tempo e comecei a fechar parcerias com as construtoras. Porque as construtoras sabem quem são os clientes que querem construir. Os corretores sabem quem são os clientes que estão procurando ali um terreno para financiar. Então, eu já ofereço ali uma parceria. O que você acha de oferecer junto para o seu cliente uma construção? Ah, pô, Pablo, mas o meu cliente não sabe, não conhece engenheiro, não conhece arquiteto, acha que fazer um projeto é 80 mil. Eu falo, calma, deixa eu bater um papo com ele.
E aí eu bato um papo com ele, e a gente fecha o negócio junto, o que você acha? E aí as coisas começaram a acontecer, então eu atendo algumas construtoras especificamente, e com essa proximidade com a construtora, a gente ainda consegue traçar uma estratégia. Eu consigo chegar pro responsável da construtora e combinar. Porque, de repente, ele tem ali, e já aconteceu, ele tem 20 milhões de crédito ali recebendo parcelado. E a gente negocia, olha, Pablo, eu quero trazer 60%, eu preciso de 60% desse recurso no meu caixa. Tu consegue converter isso em financiamento? Me dá ali a relação aí que eu ligo. E ligar para os clientes e dizer, olha, e aí, o que você acha? Tem como você vir aqui para a gente bater um papo, vamos conversar, tomar um café e eu te apresentar a possibilidade de construção. E a gente vai virando. E com isso, a gente atende a construtora, porque realiza ali o caixa para continuar crescendo. Atende o cliente que pensa em construir, pensa em adquirir o terreno, mas não sabe como. E às vezes, Diego, ele até sabe, ele não tem tempo. Às vezes o cara não tem mesmo a quanto dinâmica. mais dinheiro você tem, menos tempo você tem. Pois é, não tem ali a dinâmica de... Ele pensa que para ele tomar um crédito, ele precisa ir na agência, girar a porta, pegar a senha, aguardar a vez dele. Então, quando eu chego com a solução e digo, me manda teu documento aí. Eu te devolvo em 48 horas o retorno. Mas como assim? Eu consigo analisar seu crédito. E aí a gente vai conseguindo avançar, graças a Deus. Show de bola. Cara, assim, eu vejo que você construiu um caminho, né? Achou um local, que eu acho que é o mais importante. E agora, para o futuro, quais são as suas expectativas para os próximos anos de crescimento? O que é que tu vem pensando? Graças a Deus, a gente continua crescendo nessa área, na área da construção. O que eu penso é oferecer cada vez mais solução para os meus clientes. Então, a gente agora está trazendo para o cliente parceiros de placa solar, parceiro que instala ali aumentando o LTV. Exato. O parceiro que instala o carregador do carro. Por quê? Como eu te falei, eu ganho no financiamento. Sim. Se eu ganho no financiamento, para mim é interessante aprovar mais. Porque se eu aprovo mais, eu ganho mais. Só que não só isso, eu também entrego solução pro cara. Sim. Então, imagina o cliente que já recebe uma casa com placa, com carregador de carro elétrico. Para ele que quer vender esse imóvel, já agrega valor também na venda. Então, a estratégia hoje... Sabe uma coisa que eu vou deixar uma dica aí para tu? Diga. É o seguinte, vai ser interessante. Eu acho que tu tem que tirar o Cresce e ser imobiliária. Por dois motivos. Primeiro, todos esses clientes que quando forem comprar o terreno, você já vai ganhar 3% na largada. Porque no momento que você traz o terreno, você traz o comprador e você é corretor imobiliária, o outro lá obrigatoriamente vai ter que dividir a comissão com você. E segundo ponto, no momento que esses caras forem vender a casa deles, seja o cara que é investidor, seja o cara que é cliente final, que algum dia ele vai querer, se você assinar ali uma exclusividade que ele vai querer fazer com você, porque ele te conhece desde o início, tu já ganhou mais 3% em cima do faturamento de um negócio, entendeu? Então, qualquer casa no Rio dessa deve ser 3, 4 milhões. É por aí. Então, 3% disso já dá um bom dinheiro, entendeu? Obrigado. E assim, ó... Eu vejo alguns parceiros fazendo isso. O André, por exemplo, foi por esse caminho. Né? E é muito bom, pô. Então, assim, ó, eu confesso que nesse momento eu estou estruturando a nossa operação mesmo para que a gente consiga realizar bem feito aquilo que a gente está fazendo, né? Mas a minha maior questão, Diego, é time. Trazer pessoas. Isso sempre é difícil para todo mundo. Pois é, cara. Pois é. Mas considerando essa ideia, eu vou começar, de repente, a treinar. Eu acho que eu treinar um corretor que fala de construção pode ser também uma boa estratégia. Tu tem que pensar só nos outros pormenores, que é o bypass, né? Você acabar tomando ali uma bola nas costas. Então, assim, por isso que eu penso, tipo, como imobiliária, você tirar o Cresce, você ter essa organização que vai fazer com que tu aumente o LTV ainda mais. Perfeito. E teve um ponto interessante, só para tu saber, eu estava dando uma olhada, o Banco Central está mudando algumas regras para os próximos 2 anos, que na poupança, que é o crédito do SBPE, ele tem uma reserva compulsória. Tipo assim, do dinheiro que está lá arrecadado, do dinheiro que ele arrecada, 65% vai para financiamento, 15% ele vai para operações comuns do banco e 20% fica retido. Acho que eu fiz a conta certa, 75, 70, é isso mesmo, 100. 20% fica retido, como se fosse uma reserva técnica. E aí o que acontece? Com o escasseamento da poupança, né, cada vez menos a caixa com dinheiro e não sei o que e tal, as construtoras fizeram essa pressão de liberar o compulsório. Ou seja,
a ideia é que esses 20% que tem retido na poupança, ele seja disponibilizado no mercado. Depois, quando acabar, não sei, aí eu não consigo prever o futuro. O que a galera sabe é que já foi aprovado, vai mudar para o Banco Central os próximos 2 anos, é que tipo, o volume de financiamento, que é em média, sei lá, 90 bi, vai para tipo 300 bi. Então, respeitando as regras do SFH, que é até no máximo 1,5 milhão. Mas assim, isso é um ponto interessante, porque próximo ano vai ter eleição, próximo ano a galera tem a perspectiva de reduzir a Selic, vão mudar o compulsório. Então, assim, vai ter mais oferta de crédito. É natural que se tenha, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar sempre se posicionando e trazendo soluções diferentes, que eu achei legal também, tu trouxe aqui no almoço. Cara, eu tô com várias operações, não tô focando, não tô exclusivo só da Caixa, que também é uma bandeira que a gente levanta aqui na Minha Casa Financiada. É verdade. Você tem independência, porque você ficar só refém da Caixa, você sabe, você reduz seu mercado, principalmente para quem tem muito dinheiro. Exatamente. E quem tem muito dinheiro, ele quer mais do que 1,5 milhão, ele tem renda informal, ele tem renda PJ, ele tem uma porrada de coisa, tem pressa. Para ele, taxa, juros, que se dane, isso não é o fator da vida dele que vai ser preponderante, né? Então, foi legal aí tu trazido essa bagagem. E me fala uma coisa pra gente encerrar. O que é que tu diria pro cara que é o Pablo há 5 anos atrás, ele tá começando hoje, ele tá com medo, ele tá com receios. Qual seria uma palavra aí pra essa pessoa? Coragem. Eu acho que precisa coragem e estudar, sabe? Naquele momento, eu precisei de coragem, mas eu tinha um propósito que era estar mais próximo dos meus filhos, né? Legal. E eu sei que cada um tem um propósito. Vou até falar assim, olhando, porque isso me toca muito. Cada um tem um propósito. Eu não sei qual é o seu propósito, eu não sei o que você está buscando, eu não sei qual é o seu sonho, mas eu quero te dizer que é possível, porque tem sido possível na minha vida, não tem sido fácil, mas tem sido possível com muito trabalho, com muita dedicação, e eu creio com muito empenho. E eu creio que assim como Deus tem feito na minha vida, Ele também vai fazer na sua. Se dedica, estuda. Eu lembro que os meus filhos me viam assistindo os vídeos do Minha Casa Financiada, assim, eu passava às vezes o dia inteiro assistindo, eram 12 horas vendo os vídeos e querendo entender, assistindo todas as aulas, querendo entender como eu poderia contar isso para o meu cliente. Mas eu tenho certeza que se você se empenhar, você vai poder fazer muito mais até do que eu tenho feito, muito mais até do que você acredita que pode fazer. Sim. Agora você só precisa ter coragem, sair da sua zona de conforto, não acreditar naquilo que as pessoas dizem para você. Pô, como é que você vai entrar num mercado que você nem conhece? Eu vi muito isso. Eu era conhecido no mercado financeiro, sou conhecido ainda pelo tempo que eu trabalhei, fiquei mais de 18 anos trabalhando no banco. Todos os meus amigos que saíram do banco foram e estão ainda, né, operando em diversas corretoras de investimentos, e todo mundo dizendo, por que você vai para essa área, por que você vai para a área de crédito, Pablo? Quem tomar crédito, Selic está alta. Eu digo, eu sei o meu propósito, eu sei o que eu estou fazendo, acredito no que eu estou fazendo e vai dar certo. Então, como eu disse, tem dado certo, mas tem dado certo porque eu tenho me dedicado e tenho me empenhado. E assim como tem sido na minha vida, eu tenho certeza que também vai ser na sua. E isso é uma questão de tempo, né? Porque se você olha, mas a Selic tá alta, exemplo, né? Como tu pegou aí. Sim. Mas aí você consegue barganhar e consegue comprar terrenos mais baratos e você consegue... Sempre tem. E depois você consegue fazer uma portabilidade, pô. Exatamente. Você pode aproveitar agora, comprar mais barato, depois baixou, você vai e porta. Tipo assim, isso é sazonal, cara. Exatamente. Assim como teve épocas que a Selic tava mais baixa, depois sobe. Tipo, um fato é uma coisa que eu sempre penso. A gente sempre está no mercado imobiliário. Você está aqui agora no empresarial, você vai sair daqui, se for para um hotel, é mercado imobiliário. Se você estava no restaurante, é mercado imobiliário. Você vai no shopping, depois você vai para sua casa. É sempre debaixo de uma casa, de um teto. Exato. Né? Então, assim, às vezes a galera tem umas conversas meio maluca, mas é um mercado que mais perdura. E no Brasil eu vejo que tem 2 mercados que são muito grandes, assim, e que são capazes de tirar o cara do Liseu e botar dinheiro no bolso. É agro e construção, são os 2 mercados fortes do Brasil. Agro tem a sua barreira de entrada, que é, se eu e você, a gente não nasceu filho de dono de engenho, paciência. É isso aí. Tá ligado? É isso aí. Mas se você não é do agro, você vai para a construção, você tem a oportunidade de construir algo do zero. Né? Então, eu falo uma história, Pablo, que é o seguinte, essa é boa para tu falar para teus clientes. Tu pergunta assim para eles, tu conhece a história
do cara que investe em imóveis, compra imóveis, constrói imóveis e ficou pobre? Já ouviu falar dessa história? Nunca, não tem? Não. Quem é esse cara? Você nunca ouviu, porque esse cara nunca existiu, entendeu? Você já ouviu gente quebrando, dono de escola, dono de barbearia, dono de mercadinho, dono de atacado. De tudo. Qualquer coisa aí você pode dizer pra mim, vai ter gente que já quebrou, já faliu, já acabou, estoporou. Mas imóvel não, cara, é um negócio que só fica mais caro, Sim. nunca fica mais barato. Você pode perguntar pro seu cliente, cara, hoje, ou tu paga aluguel, ou tu tem um imóvel alugado, pronto, comparado a 5 anos atrás, tá mais caro ou mais barato? Tá mais caro. Pois Eu é. tenho certeza que a grande parte do dinheiro de verdade que tem na tua conta, tô falando de 5 mil, tô falando de dinheiro que tu tem na tua conta, provavelmente veio do mercado imobiliário, de algum imóvel que tu comprou e tu vendeu, ou de um imóvel que tu Sempre herdou, assim. que tu vendeu. Cara, essa é a economia real. E pensa bem também, ó, outra reflexão que eu trago pra galera. Quantas pessoas tu conhece como o primo rico, que tem 10 milhões na conta e que vivem de renda? São poucas. Tu era gerente do banco, Sim, tu sim, sabe. eu sei disso. Em contrapartida, quantas pessoas tu não conhece que vivem de aluguel? Que tem vários imóveis alugados? Vários, pô. Muita gente. Na sua família, tu vai Muita dizer, gente. cara, na minha família tem gente que vive. Um Uhum. bocado que eu conheço. Sim. E que ele fez isso e tal, e foi construindo. Ou seja, é um mundo real. Né? Então, às vezes, a gente tem um trabalho que eu digo assim, é um pouco conservador, de resgate, mas que a gente vem sendo beneficiado porque muita gente do mercado financeiro se queimou muito ao longo do tempo, Sim. vendendo produtos muito ruins, e no final das contas, inclusive, até mudou a narrativa. Se você vê dos últimos anos para cá, antes o primo rico e a galera que trabalha nesse mercado, era tudo assim, não, você vai ficar rico investindo. Hoje não é mais. Hoje é, invista para daqui, quando você tiver 60 anos, Exatamente. você não tá pobre. Teve que mudar. Mas não era? Antes Sim, não era. exatamente. Não, compra Petrobras, você vai ficar milionário. Aham, Compra Vale. Eles já viram que essa narrativa não se sustenta, porque se você pegar o maior investidor da história, o Warren Buffett, a rentabilidade média da carteira dele é 20%, meu irmão. É isso aí. Entendeu? Então eles já notaram que isso não dá. A briga deles agora é com o INSS, né? Sim. E o mercado imobiliário te permite uma coisa que o mundo financeiro não, que é alavancar. Que é você fazer patrimônio, fazer dinheiro em cima de um dinheiro que não é seu. Exatamente isso, Diego. Então, se você consegue trazer isso pro cara, não só como investimento, mas como moradia, pô, para e pensa, né? O cara vai construir a casa dele. Ele não tinha nada. Agora ele tem um bem. E esse bem tá valorizando. E ele daqui a pouco ele pode vender. Sim. E daqui a pouco ele pode ir para um próximo. E se ele vai fazendo esse movimento de 5 anos se mudando, vendendo, porque é o natural da vida dele, ele vai terminar a vida dele com um imóvel que vale milhões, cara. Exatamente. E que ele comprou inicialmente, ou que ele construiu inicialmente, com quase nada. Exatamente. E pra gente que entra na plataforma, pra gente que começa, cara, eu comecei do zero. Assim, R$0 e zero conhecimento. Sim. Assim, eu não tinha noção de nada mesmo. Então, pô, por isso que eu digo, se foi possível pra mim, é possível pra quem se dedica. Boa, show de bola. Então é isso. Obrigado aí, acompanha o Pablo. Vamos deixar o Instagram aqui dele abaixo, se você é do Rio. Me Troca segue uma aí, ideia com ele, fala com ele. me chama. Não é verdade? Aproveita também, se você está chegando novo aqui, já se inscreve no nosso canal do YouTube, já deixa o seu like. Vamos embora, vamos construir o Brasil. Valeu!